Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 20 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa para o dia de hoje e tivemos atualizações muito importantes e bastante interessantes e por isso vamos começar. E vamos começar com os ataques de drones e mísseis que tanto a Rússia efetuou contra o território da Ucrânia durante a noite de hoje, mas também do ataque que a Ucrânia efetuou contra o território da Rússia. E quando estamos a falar por parte da Rússia, temos aqui já um mapa publicado pelas fontes ucranianas a mostrar aqui as rotas dos drones e dos mísseis utilizados pela Rússia para atacar o território ucraniano e, de acordo com os ucranianos, foram registadas explosões aqui em torno de Kiev, mas também várias explosões em torno da cidade de Dnipro, mais ao sul também, como em Odessa, mas também ao longo da linha da frente, aqui em Donbass. E segundo as forças de defesa antiaérea ucranianas, os russos lançaram um total de 619 meios aéreos. Além disso, os ucranianos referem que conseguiram abater 552 de 579 drones de vários tipos, conseguiram abater 2 de 8 mísseis balísticos Iskander-M ou KN-23 e também conseguiram abater 29 de 32 mísseis de cruzeiro KH-101. Contudo, a situação no terreno é diferente daquilo que os ucranianos referem, porque realmente tivemos várias explosões já registadas ao longo de toda a Ucrânia e precisamente da cidade de Dnipro. Já tivemos cidadãos ucranianos a publicar as imagens e vídeos de algumas explosões registadas. Temos aqui, por exemplo, este vídeo a registrar um fumo enorme depois da explosão ou depois do ataque por parte dos drones russos. Neste momento temos o preciso instante de ataque, mas também tivemos mais outros vídeos publicados e outras imagens por parte das fontes ucranianas. Portanto, vemos que causou um dano bastante grande e, pelo que as fontes referem, foi atingido um complexo industrial nesta cidade que, vou relembrar, é uma cidade também bastante importante para a logística dos ucranianos em toda a linha da frente. E tal como a cidade de Pavlograd, a cidade de Dnipro é um autêntico hub logístico para os ucranianos, porque nós vemos aqui no mapa que daqui parte uma enorme quantidade de linhas de ferro ou caminhos para comboio, que são estas linhas a castanho representadas no mapa. Vamos agora ao lado ucraniano e, de acordo com as forças de defesa antiaérea russas, os ucranianos lançaram cerca de 100 ou 1,5 de drones e os russos referem que conseguiram identificar e abater a maior parte deles. Contudo, já tivemos uma explosão registada aqui na cidade de Saratov. Portanto, confirma que os ucranianos conseguiram que pelo menos um drone atingisse o seu objetivo. Temos aqui a explosão registada também. E agora outra informação por parte das forças russas é que a Rússia fechou o seu espaço aéreo em torno aqui da cidade de Kapustin Yar para testar alguns dos seus equipamentos militares mais recentes, e este teste vai ocorrer desde o dia 22 de setembro até ao dia 27 de setembro, e muito provavelmente poderemos esperar alguma coisa a acontecer em direção ao território da Ucrânia. Vamos agora passar à situação no mapa e vamos ver que atualizações nós tivemos no terreno. Vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde a sul desta cidade tivemos mais algumas fontes a referir alguns avanços por parte da Rússia, mais ao sul da aldeia de Sneptohirsk, mas para já não confirmados. Mas também tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque efetuado contra as posições e os soldados russos nesta direção. E este vídeo só comprova que de facto os russos possuem um controle forte, especificamente naquele ponto do mapa. E vemos aqui as imagens deste ataque, utilizando a aviação da Ucrânia. Vamos agora analisar a direção mais a leste, onde os russos também conseguiram melhorar as suas posições nas últimas 24 horas. Algumas fontes referem que os russos melhoraram estas posições aqui a sul da cidade de Poltavka, e estamos a falar de fontes neutras. Contudo, como não tivemos provas visuais disso, não ajustámos o mapa a favor dos russos, mas, pelos vistos, de acordo com os avanços e as rotas de ataque por parte dos russos, a primeira
Tarefa dos russos aqui deverá ser a conquista da cidade de Poltavka e de Okhotnice. Aqui mais a norte também tivemos uns ajustes enormes no mapa, na aldeia de Berezova e em torno da mesma, com base em vídeos publicados pelas próprias forças russas a mostrar os seus soldados a conquistar este território e depois a levantar e a erguer as suas bandeiras. Por exemplo, neste vídeo que os russos publicaram, primeiro vemos um ataque de artilharia com bombas e com drones que os russos efetuaram contra as posições defensivas ucranianas e em seguida os russos avançaram com a sua infantaria e no fim do vídeo nós podemos ver como alguns dos soldados da Rússia ergueram as suas bandeiras em algumas porções desta aldeia. Por exemplo aqui. Portanto, algumas geolocalizações foram localizadas no mapa, temos bandeiras erguidas em vários pontos aqui desta aldeia e, portanto, não temos dúvidas nenhumas que, de facto, os russos conseguiram conquistar estes territórios todos. Apesar de que, nos últimos dias, os ucranianos evacuaram aqui uma enorme quantidade de aldeias para trazer para aqui as suas reservas. E nós vimos que, de facto, os ucranianos conseguiram estabilizar um pouquinho a situação, mas tivemos ainda mais avanços por parte dos russos e, portanto, batalhas ferozes prosseguem nesta direção. Vamos avançar. Da direção de Nova Pavlivka, os russos também continuam com as suas ofensivas. Nós, durante o dia de ontem, tivemos relatos de várias fontes a referir que o próximo alvo dos russos será a aldeia de Ivanivka, para depois os russos conseguirem ter aqui algumas posições mais a sul, mas também aqui mais a norte, para conseguirem de facto ter sucesso a avançar em direção a esta cidade. Vamos agora discutir a situação na direção de Pokrovsk, onde também no dia de ontem referi que os russos começaram uma terceira tentativa de ofensiva à própria cidade de Pokrovsk, mas desta vez aqui pelo sul e pelo oeste, e portanto vamos ver nos próximos dias como a situação se vai desenvolver, mas também tivemos aqui alguns ajustes no mapa na região a leste desta cidade. E tivemos aqui um ajuste no mapa a favor das forças russas com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar como eles estavam a atacar as posições russas nesta cidade. E este edifício foi geolocalizado no mapa precisamente neste ponto aqui. Este é o edifício do vídeo e, portanto, isto só confirma que de facto os russos controlam estas posições. E eu vou relembrar que nas últimas semanas os ucranianos fizeram aqui várias tentativas de contra-ataques e de contra-ofensivas. E os ucranianos conseguiram ter sucesso aqui na aldeia de Novo Ekonomichne e até conseguiram restaurar as suas posições neste complexo industrial que se situa aqui. Contudo, os russos depois contra-atacaram e expulsaram os ucranianos desta direção. E portanto nós vemos que os russos agora querem pressionar os ucranianos para expulsá-los completamente destas posições todas, para depois terem umas posições e uma linha da frente estável nesta direção, para terem depois um maior sucesso ao ataque à cidade de Mirnograd e de tudo o que se situa a sul da mesma. Vamos continuar. Aqui do norte de Pokrovsk, neste flanco a norte, tivemos umas declarações por parte de Zelensky, que visitou esta direção há 2 dias atrás. Nós tivemos aqui um vídeo publicado pelas fontes ucranianas a mostrar esta suposta visita de Zelensky à cidade de Novodonetsk, onde ele também deu vários prémios aos militares ucranianos, e ele durante o dia de ontem referiu que a Ucrânia lançou uma contra-ofensiva contra os russos, precisamente nesta direção. Contudo, nós sabemos que há cerca de um mês atrás os ucranianos já tinham concentrado em torno deste flanco as suas melhores e mais bem treinadas unidades militares, e desde aí os ucranianos têm vindo a pressionar os russos cada vez mais, e já se passou mais de um mês, com certeza, desde o início desta contraofensiva ucraniana, mas não teve assim tanto sucesso como os ucranianos gostariam. Sim, de facto, os ucranianos conseguiram estabilizar a situação, conseguiram parar os avanços dos russos e até conseguiram recuperar alguns territórios. Contudo, para já, a pressão que os ucranianos têm vindo a fazer em direção às aldeias de Volodymyrovka e mais a oeste não tem sido assim tão rápida como os ucranianos estavam a desejar.
Contudo, para já a iniciativa nesta direção está nas mãos dos ucranianos e são eles que estão a avançar, mas os avanços são bastante lentos ultimamente, até porque a Rússia nos últimos dias lançou reservas nesta direção para estabilizar a situação. Contudo, vamos analisar esta situação nos próximos dias e ver se temos mais atualizações. Mas em termos de geolocalizações ou vídeos ou imagem que comprovem algum domínio ucraniano precisamente neste flanco aqui, não temos recebido nada. Por isso podemos avançar. Na direção de Konstantinivka não tivemos nenhum avanço no mapa, tivemos apenas um ataque registado por parte das forças russas com artilharia às posições ucranianas, mas também à própria logística dos ucranianos. E neste vídeo podemos ver como os russos estavam a atacar uma enorme quantidade de veículos armados utilizados pelas forças ucranianas. E depois podemos ver alguns destes veículos destruídos. Vamos continuar aqui em direção às cidades de Liman, mais ao norte, de Sloviansk e de Siversk. Aqui mais a leste não tivemos nada de especial no mapa, mas aqui ao norte de Liman tivemos avanços bastante interessantes. E estamos a falar precisamente da aldeia de Chandrigolova, onde algumas fontes neutras já ajustaram o seu mapa a favor dos russos. Contudo, nós já tínhamos ajustado esta porção a norte desta aldeia em favor das forças russas porque tivemos um vídeo que comprovou a presença dos russos precisamente aqui. E agora, apesar dos ucranianos terem posições defensivas bastante fortes, aqui mesmo à beira do rio que passa nesta aldeia, a única rota de suprimento para os ucranianos nesta direção vem precisamente da aldeia de Novosselivka. E portanto, a partir deste movimento, a partir desta rota, os ucranianos conseguem aguentar a pressão dos russos nesta direção e é por isso que os russos, ainda durante o dia de ontem, pelas informações que nós temos, lançaram agora uma ofensiva para controlar esta porção do mapa aqui e estes territórios, estes edifícios, para precisamente cortar esta via logística dos ucranianos para depois os ucranianos não terem hipóteses de defender esta porção da aldeia. Tivemos apenas relatos, inclusive de fontes pró-ucranianas, a relatar isso, contudo não tivemos nenhuma prova visual e, portanto, para já não vamos ajustar o mapa. Mas, durante o dia de hoje, algumas fontes pró-russas referiram que os russos já entraram mais a fundo nas defesas ucranianas. E muito provavelmente os russos vão tentar entrar aqui na aldeia de Oleksandriivka e depois ocupar posições ao longo desta floresta para estarem protegidos dos drones ucranianos. Contudo, não tivemos provas visuais disso e por isso, para já, não vamos ajustar o mapa nesta direção. Vamos continuar. Da direção de Kupiansk também não tivemos nada de especial. E aqui da região de Kharkiv tivemos mais algumas atualizações, alguns relatos de algumas fontes, inclusive fontes pró-russas, a referir que os russos continuam a avançar nestas duas direções. E pelo que nós podemos ver, os russos estão a tentar fechar aqui um semi-cerco em torno dos ucranianos nesta direção, precisamente em torno da aldeia de Vorychansky. E esta ofensiva dos russos não tem muito valor estratégico, como eu referi no dia de ontem, porque o grande objetivo da Rússia nesta direção é conquistar aqui o maior número possível de territórios até que os ucranianos tragam reservas para esta direção. E assim que os ucranianos trouxerem reservas, caso eles possuam essas reservas, significa que outra região da linha da frente vai ser enfraquecida e os russos vão iniciar precisamente uma ofensiva nessa direção que for enfraquecida pelos ucranianos. Vamos agora discutir outra situação, que foi a suposta incursão de caças russos MiG-31 no território ou no espaço aéreo da Aliança Militar da NATO ou da OTAN, e estamos a falar do país da Estónia, que de facto referiu esta situação e culpou os russos disto e até invocou o artigo 4 da NATO, mas os russos já responderam que de facto voaram por aqui, sobrevoaram estes territórios, especificamente sobre o mar que aqui passa 3 caças russos MiG-31, contudo, os seus voos decorreram de acordo com o normal, sem violar espaço aéreo nenhum e pelo território considerado
como o espaço aéreo internacional. Portanto, temos aqui outra situação em muito pouco tempo dos países da OTAN ou da NATO culparem a Rússia de incursão do seu espaço aéreo, mas é uma situação bastante importante, é uma escalação, de facto. Não sabemos ainda por que lado, se são os próprios países da NATO que estão a mentir ou se são os russos. Contudo, eu fiz uma análise há alguns dias atrás sobre a incursão dos drones, que supostamente incursaram sobre o espaço aéreo aqui da Polónia, e eu lá expliquei e analisei com detalhe quem é que tinha os seus motivos para culpar quem e como, e porque a maior probabilidade esta incursão de facto decorreu pelo próprio território da Ucrânia e não pelo próprio território da Rússia. Além disso, tivemos outra atualização no campo militar em termos de equipamento, onde a Ucrânia apresentou o seu novo drone chamado Toloka, um drone aquático, marítimo, que supostamente tem um alcance de 2000 km e pode carregar até 5 toneladas de carga explosiva. E para hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar no trabalho que eu desenvolvo aqui diariamente, considerem em se tornar membros do canal. E eu relembro também que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!